Gente, o Faça Parte de hoje dá dicas para quem viaja de avião, o que é muito comum nessa época do ano, não é verdade? Você vai saber quais são os direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na hora de usar os serviços no aeroporto. Quer ver só? Balanço fera do Thiago Elton aí, vamos lá! Na semana passada, nós aprendemos várias dicas sobre como planejar uma viagem acessível e tranquila. Mas para garantir o sucesso desse planejamento, é muito importante conhecer quais são os nossos direitos. No Faça Parte de hoje, nós vamos informar para vocês alguns direitos básicos que todo consumidor com deficiência ou com mobilidade reduzida deve saber sobre viagens aéreas. O transporte aéreo, mesmo sendo mais caro, costuma ser a melhor opção em termos de acessibilidade para a galera com deficiência ou mobilidade reduzida. Mas infelizmente enfrentamos alguns perrengues. Como no caso do Pedro Muriel, um cara super alto astral que adora viajar para tudo que é canto, mas que sempre tem que lutar para fazer valer os seus direitos. Quando as pessoas me veem, elas perguntam assim: "Ué, meu filho, saindo um pouco da cama, né? Dando uma divertida." Eu falo: "Não, eu vim trabalhar." Aí elas: "Ah, trabalhar, né? É um brincalhão." Não acreditam, né? Não dão muito crédito. Aí eu falo: "Não, formei, fiz relações internacionais, fazia direito ao mesmo tempo." Depois comecei a dar palestra e escrever, e as pessoas pensam: "Mas é sério mesmo?" Esse é o Pedro Muriel, escritor e palestrante. Ele nasceu com uma doença neuromuscular, a síndrome da espinha rígida, e necessita utilizar um ventilador para auxiliar a respiração. Nada que o impeça de viver a vida intensamente, mas na hora de pegar um avião, o Pedro sempre tem uma barreira para derrubar. Quando eu cheguei para embarcar, a empresa aérea confundiu esse respirador aqui com oxigênio e não queria deixar eu embarcar de jeito nenhum. Aquela velha máxima: e ele está com o aparelho respiratório, deve estar na beirada da morte. Assim como fez o nosso amigo Pedro, diante da restrição ilegal de embarque, ou de qualquer violação dos direitos da pessoa com deficiência, ou de qualquer consumidor, a pessoa pode procurar uma unidade do juizado especial. Normalmente existe uma dentro dos grandes aeroportos, como essa aqui do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Essa é a Juliana Verli. Foi ela que atendeu o Pedro no dia dessa confusão. O que a gente aconselha ao passageiro é que ele ajuize uma ação contra a companhia aérea, né? Quando ele tem os direitos dele, quando ele está correto naquilo que ele está fazendo. Então era o caso do Pedro, a gente viu que realmente não tinha nada de errado, ele tinha todas as condições de viajar. Juliana Verli, oficial de apoio judicial. Depois de 7 horas no aeroporto, consegui resolver, consegui mostrar para eles que eles estavam errados e aí eu consegui embarcar no dia seguinte. Segundo as regras da ANAC, a pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou que necessite de algum atendimento especial deve informar quais são as suas necessidades na hora que comprar a passagem. É só informar imediatamente a empresa quais os recursos que você vai precisar. A companhia aérea poderá solicitar o preenchimento do MEDIF, que é o formulário de informações médicas ou outro documento médico. Lembre-se de manter a cópia dessa documentação. Ela pode fazer valer o seu direito em caso de eventual injustiça. O atendimento especial para pessoas com deficiência contempla assentos preferenciais na aeronave e todos os auxílios que forem necessários durante o voo. Mas o embarque e o desembarque ainda são um pouco desconfortáveis, pois, em regra, a pessoa com mobilidade comprometida tem que ser carregada da porta da aeronave até o assento. Alô, poder público e companhias aéreas! Já passou da hora de melhorarem o layout das aeronaves do país.
Fica a dica. Ah, gente, atenção! Quem necessita de algum atendimento especial deve enviar essas informações com pelo menos 48 horas de antecedência, hein? Muita gente ainda não sabe, mas segundo a Resolução 280 de 2013 da ANAC, a turma que não consegue realizar sozinha o abandono da aeronave em caso de emergência, ou que necessite de ajuda para se alimentar, ou para as necessidades fisiológicas durante o voo, terá direito a um desconto de até 80% na passagem do seu acompanhante. Para fazer valer o desconto do acompanhante, é só seguir direitinho as orientações da companhia aérea e enviar as informações médicas com a maior antecedência possível. Se o direito for negado injustamente, você já sabe. É só recorrer ao juizado especial. São várias as situações que podem ser revertidas, né, com a nossa intervenção. Então, a gente conversa com supervisores, tenta achar a melhor solução. O importante é que a coisa parece estar mudando. Pelo menos aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, já começaram a melhorar bastante as condições de acessibilidade. Não existe apenas um balcão rebaixado, né, Gustavo? São todos. A pessoa com deficiência ela pode ser atendida em qualquer um deles. Isso é o desenho universal, isso é acessibilidade de verdade, né? 100% dos banheiros são acessíveis e preparados. Também cardápios de restaurantes 100% em braille, elevadores e escadas com sinalização tátil. Então, nosso aeroporto, digamos, está 100% preparado para pessoas deficientes ou com alguma mobilidade reduzida. Esse é o Gustavo Anfra, gestor de engenharia aeroportuária. Independentemente de limitações, consumidor informado é consumidor protegido. Eu sou o Thiago Elton, faça parte você também. Thiago Elton passou por essa mesma situação agora, na primeira semana de dezembro. Ele ia viajar para Aracaju para o lançamento do próprio livro. A companhia aérea não permitiu o embarque, mesmo ele tendo o laudo do médico autorizando a viagem. E aí ele só conseguiu embarcar depois de uma pressão enorme, muita pressão nas redes sociais.